Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fora do Cast, o podcast oficial aqui do canal Fora da Mesa. Aqui quem fala é o Thiago. Eduardo, prazer. E agora a gente vai, nesse primeiro episódio, a gente vai estar comentando sobre os dois primeiros arcos de Hunter x Hunter, que é o Exame Hunter e a família Zoldyck, certo? Inclusive, é um belo de um começo, dá pra gente considerar aqui. Pô, Hunter x Hunter é um anime muito bom, não tem o que fazer. Exatamente, mas você acha que o começo, ele é um pouco inferior ao que vem depois? Ou não? Eu acho que o começo do Hunter x Hunter, em si, os primeiros dois, eu acho que, comparado os mais pra frente, ele é um pouco mais dinâmico, ele tem mais trocadilhos, ele tem mais, como posso falar, mais brincadeiras, então, de certa forma, ele é mais leve. Não ele tão é mais leve. jovem, né, do que o que vem pela frente. Depois, conforme o tempo vai passando, aí eles vão apimentando o anime, né? Exatamente, a gente vai vendo tanto o amadurecimento de personagem quanto o amadurecimento da trama indo ao decorrer. Mas o que é o universo de Hunter x Hunter, né, pra quem não sabe? Então, tipo, a profissão que todo mundo conhece no mundo, nesse universo, é ser um Hunter. Então, tipo, você consegue ter várias coisas quando você consegue a licença Hunter, que é é meio que a carteira de trabalho desse mundo, basicamente. É basicamente a carteira de trabalho. É a carteira de trabalho. Aí você consegue livre acesso a um monte de lugares, você, dependendo do que você faz, você é até cobertado pela lei. Então, compensa você ser um Hunter nesse mundo. Você vira um verdadeiro de um magnata a partir do momento que você possui uma licença Hunter, né? Isso. E não é nada fácil, né? Quem me dera que fosse fácil, né? Então, sabendo da existência da profissão de um Hunter, muitas pessoas se interessam. E um dos interessados em se tornar um caçador, por motivos mais pessoais, quem se interessa é o Gon Freaks, né? Que é o personagem, eu vou dizer o principal, mas é que Hunter x Hunter meio que tem 4 protagonistas, vamos dizer assim. A gente vai conhecer eles com o decorrer do podcast. Mas vamos começar falando do início, né? Do anime. Começa com uma narração do narrador, é claro, óbvio que vai ser o narrador. A narração do teu pai. Vai começar com a narração, ele vai explicar um pouco do mundo, que a gente já explicou aqui. E vai cortar pro Gon, né? Que no momento ele tá tentando pescar um peixe lendário que é mal visto na cidade que ele mora. Que eu não vou lembrar o nome, você lembra? Pior que não, é uma cidade minúscula e ela nem importa pra trama, no fim das contas. É uma cidade que, tipo, quase não fala, quase não é citada. Então, tipo, mas enfim. O momento que ela aparece é nesse começo pra mostrar que o Gon veio de algum lugar. É a única função da cidade. É a única função. Pior que é. Aí o narrador ele comenta que o Gon ele fica 5, 6 dias tentando pegar esse peixe lendário. Ele fica 5 dias, até mostra o Gon no anime, ele todo camuflado no meio das plantas ali, tentando não fazer muita movimentação ali, só pra chamar a atenção do peixe. Ele tá dando a vida ali pra pegar, né, o peixe. Tá dando a vida. Porque fez uma promessa com a tia dele, que se ele conseguisse pescar esse peixe, a tia ia liberar ele pra fazer o exame. Que é o sonho dele. No caso, não só pelo caso de dinheiro, né? Aí, com vários 5 dias aí, ele realmente aparece o peixe, ele existe esse peixe, e ele consegue pegar esse peixe. Não? Incrivelmente, o tamanho do peixe ele é muito grande, peixe, comparado com um peixe comum. Mas ele consegue. Eu tô aqui até o pessoal da vila, na hora que ele traz o peixe assim, ele fala: meu Deus, não é que ele realmente conseguiu, você vai ter que cumprir a promessa, gente. Era meio esperado pra quem tava vendo, né? Senão não aconteceria nada. Ilha da Baleia, onde onde se passa essa ilha. Acabei de perceber. Isso, é a Ilha da Baleia. E, basicamente, como a gente tinha comentado, o Gon Freaks, ele não tá atrás de dinheiro e poder, ele tá atrás do seu pai, Jim Freaks. É a motivação do Gon, a princípio, né? E aí é mostrado pra gente que o Jin, ele na verdade, ele abandonou o Gon pra poder virar um caçador. E o mais curioso é que o Gon, ele lida com isso da maneira mais inusitada possível, dá pra se dizer. Ele fica feliz, ele fala, né?
imagina o quão bom não deve ser essa profissão que meu pai ter me abandonado e de eu virar um caçador, né? Tanto é que eu comentar que o motivo da tia dele ter feito esse acordo com ele foi porque o próprio Jim, quando mais jovem, quando todo mundo era mais jovem, ele pescou o mesmo peixe com a mesma idade do Gon. Se eu não me engano, com uns 10 anos. Então, é de pai pra filho isso aí, não tem o que fazer. E isso culmina na ida do Gon para fazer o tal do Exame Hunter, né? Ele se despede lá da ilha, não sei o que, aquela coisa. E aí ele chega no barco, né? Ele vai pro porto e ele entra pro barco, que iria pro local do exame, né? A gente tem a primeira... como é que eu posso dizer? A primeira interação entre o que vão ser os personagens principais dessa trama. Então a gente tem uma mini apresentação ali do Leório e uma mini apresentação do Kurapika. E o Leório, ele é mostrado com a figura de um cara ganancioso e não sei o que, mas que tem um pouco de humanidade ali. E o Kurapika, inclusive tem uma briga com o Leório por causa disso, ele é meio que o oposto disso. Ele é motivá-lo pela extinção do clã dele pela Trupe Fantasma, que inclusive ela é mencionada muitas vezes nesse arco. Muitas não, ela é mencionada algumas vezes pelo próprio Kurapika nesse arco. E a gente vai conhecer de fato que é a Trupe Fantasma um pouco depois, né, no arco de Orc Nova. E basicamente é isso, eles têm uma mini discussão, fazem as pazes num curto período e é isso, o trio inicial tá formado. Tanto é que quando nessa briga que o Thiago comentou, eles iam realmente brigar no meio do barco. Então, tipo, tá tendo uma tempestade enorme, porque eles estão passando por um lugar perigoso, né? Todo mundo desmaia do barco, são muitas pessoas que estão no barco, e fica de pé o Gon, o Kurapika e o Leório, os três. E aconteceu um problema que o Kurapika não queria chamar o Leório de Senhor Leório. Aí é a discussão mais imbecil do mundo. É mais imbecil. Aí o Leório, ele fala mal da família do Kurapika, eles deviam ter morrido mesmo, alguma coisa assim que eles falam. Pra ofender mesmo, né? Ofender, né? Pô, você não me chamou de senhor? Ah, eu vou te ofender. E ele comenta. Aí eles vão lá pra fora brigar no meio da tempestade e tal. Só que aí, como tava tempestade, todo mundo, desesperado pra deixar o barco de pé, senão todo mundo morre, né? Aí eles conseguem, por causa que eles conseguem salvar um dos tripulantes mais novatos do navio. Que aí todo mundo se ajuda pra salvar ele. Aí depois o capitão chama eles pra fazer essa breve apresentação pro capitão. Uhum. Ele até fala, né? Pô, todo ano é uns caras incompetentes que vem aqui, não sei o que. Finalmente alguém bom. Sim. Tanto é que ele até comenta que ele é uma das pessoas que faz parte do preparatório do exame. Ele só deixa a nata ali, que ele só deixa as pessoas mais importantes, mais fortes. Então, todo mundo... Isso foi muito interessante você ter comentado, porque além de ter o Exame Hunter em si, você tem uma série de fatores pré-Exame Hunter que fazem parte, mas não são mencionados como parte. Só depois que alguém conclui que fala, isso aqui era uma parte do Exame Hunter. Inclusive, o segmento que vem a seguir, que tá os três juntos, vai fazer parte do Exame Hunter, né? Isso. Também é um outro segmento para eliminar pessoas para o exame, sim, de certa forma. Então... Bom, aí o capitão ele comenta e quando eles chegam em terra firme, o capitão dá uma dica pra eles ir pro topo da montanha da cidade, se eu não me engano. Que aí o Gon, o Kurapika e o Leório, eles decidem ir pra essa cidade, pra esse cume, né? Que aí, porém, no caminho que eles estão subindo, eles são barrados por um dos testes que foi mencionado agora há pouco, que é um dos testes para eliminar as pessoas antes do exame realmente acontecer. Que tem uma senhora que ela fica com uma barreira e ela faz uma pergunta pra pessoa. No caso, a pessoa pode responder ela, dependendo da pergunta, né? No caso, chega um homem na frente deles e ela faz a pergunta. Homens fizeram a sua mãe e seu verdadeiro amor prisioneiros. Quem você salvaria?
esse homem, ele escolhe a mãe, autorizado, ele passa por uma porta direita dele. Só que aí, a próxima vez é a vez deles, certo? E já é a vez deles. E ela pergunta aqui uma coisa pra eles. E de logo, quando ela pergunta, o Kurapika percebeu que não precisava necessariamente responder ela. Ela não deu a opção de você não responder. Você pode responder se quiser, mas não tem esse impedimento de você ficar calado. Então, quando o Gon vai falar, o Kurapika impede ele. Me impressiona você lembrar de cada detalhe disso. E... É mais engraçado isso. Porque aí a senhora libera pra eles. Aí ela até comenta que o Gon responde acho que foi a mesma pergunta que fizeram. Só que aí o Gon, ele fala pra senhora: mas quando você vira realmente um caçador, você passa por situações desse nível, certo? Aí ela afirma e ela pensa de tipo, esse menino aqui, ó, tem potencial. Esse aí vai ser bom. Isso vai começar a mostrar o tipo de coisa que o Togashi gosta muito de fazer, né? Que é colocar situações na qual a resposta não é óbvia. Por exemplo, uma situação real, né? Tipo, você precisa escolher 2 pessoas queridas pra você. Quem que você escolhe? É uma situação que pode acontecer. Não, é possível no mundo de Hunter x Hunter, entendeu? Uhum. Exatamente. E eu vou falar o meu ponto de vista, tá? Não tem resposta mesmo. Sim. Não tem como medir a importância de cada pessoa, sabe? Então, posto esse jogo com a senhora na cidade, eles passam tranquilamente e eles recebem cada um seu número de participante do Exame Hunter e eles vão para um antro onde tá todos os que vão participar do exame. Aí tem uma porrada de gente, tem mais de 500 pessoas, né, que a gente vai vendo pelos fichas. Alguma coisa assim, né, velho? São 405 no exame. 400, e de pensar que nem 10, né, se classificam direito. Mas enfim. Sim, nem 10. E aí a gente vai começar a conhecer como é que aquele grupo vai agir. Então a gente vai ter a apresentação da figura do Tompa, que é um arrombado que ele tá em todos os exames só pra atrapalhar. O objetivo do cara não é ganhar, ele quer atrapalhar. Algo comentar sobre o Tompa? O prazer dele é ferrar todo mundo. Ele fala: eu tenho prazer em atrapalhar os novos participantes. E aí, tendo todo mundo reunido, a gente vai ter o primeiro Exame Hunter de fato, que é apresentado aqui. Temos o primeiro Exame Hunter, que é basicamente, eles têm que seguir o examinador, que é o Sr. Satotsu, adoro esse personagem, inclusive. Eles têm que seguir o Satotsu até um determinado ponto, na qual ninguém sabe onde é. Então eles andam. Você sabe mais ou menos quantos episódios que duração dada? Desse comecinho? Desde quando eles estão lá e começam a seguir o Satotsu. Cara, eu não faço ideia, mas eu acho que vai pelo menos uns 6 episódios, 5, 6 episódios só de... Eu acho que é uns 4, né? Não? Eu acho que é 4. Eu acho, tá? Não sei. E bom, algo a comentar sobre esse primeiro exame, Eduardo? Cara, E é engraçado de, tipo, por exemplo, eu vou começar aqui do Satotsu. Satotsu, você claramente percebe que ele é diferente. Já vamos começar assim. Pô, o cara nem boca tem. O cara já é diferente a ponto que ele nem boca tem. Ele só falta o bigodinho. É o bigode que mexe. Então, você é louco. Você percebe que isso aí é diferente, não. Aí ele fala pra seguir ele, né? Só que ele fala, me sigam até o segundo exame, né? Aí, pô, só que aí ele não fala nada. Não dá nenhuma informação. Ele fala, me sigam. Só que ele não fala a duração, ele não fala o tempo, ele não fala aonde que eles vão, não fala nada. Não, aparece um cara de terno e cabelo rosa, ele fala pra eu seguir ele, não sei aonde, não sei até quando, né? Eu acho interessante a gente comentar, pelo menos na minha visão, esse primeiro exame era um exame relativamente bobo, apesar de pôr em prova a resistência de quem tá participando, mas ele é muito importante não como exame, mas sim como momento desse primeiro arco, porque é onde a gente vai conhecer a figura do Killua. Sim. O Killua, ele tem a mesma idade do Gon, se não me engano. Então, pô, ele é uma criança da mesma idade. Tanto é que quando apresentam o Killua, ele tá andando de skate, né? Aí o Leório fala, pô, meu, você tá de skate? Todo mundo correndo aqui, você tá de skate, filho? Ele fica bravo, o Leório. Aí, tipo, quando ele vê o Gon na frente dele, ele para de usar o skate. Tipo, pô, essa criança tá conseguindo, eu vou fazer também, claro.
Oxe, por que não? Aí começa a primeira interação do Gon e o Killua, né? Que aí eles se apresentam. Aí ele bota o skate debaixo do braço e começa a andar com o Gon e falar de coisa de criança, não sei o quê. Aí é mó legal que aí depois, só pra animar, né? Eles decidem postar uma corrida até pra ver quem chega primeiro. Então, tipo, é uma brincadeira de criança, sabe? Tipo, vamos ver quem chega primeiro. Vamos pegar quem corre mais rápido, sei lá. Sabe? Então é uma questão da criança. Exatamente, eles vão decidir apostar corrida, assim, em um contexto no qual você tem centenas de pessoas dando a vida pra poder continuar andando e você tem 2 crianças ali apostando corrida. É sensacional. Tanto é que, se eu não me engano, eles correm por 80 quilômetros, 80, 90 quilômetros de distância por 6 horas seguidas. Assim, eu não lembro a distância exatamente, mas é um negócio assim, sobre-humano. Então, aqui, ó. 80 quilômetros e cerca de 6 horas de prova, com 94 desistências. Então, tipo, um monte de gente desistindo, sabe? Só pra... Não só desistindo, morrendo. Né? Porque, pô, você correr 80 quilômetros em 6 horas é bizarro. E o detalhe que o filho da mãe do Satotes, ele começa a andar mais rápido. Ele tá indo normalzinho. Ele começa a acelerar o passo, tá ligado? Aí com o tempo ele começa a correr mais rápido. Então o pessoal tá se matando com o decorrer da prova. Então. Fora que lá pra metade da prova começa a subir uma escada. É verdade, cara, eu tinha esquecido disso. Tem isso. Lá pra metade da prova o pessoal só começa a correr só que em escada agora. Piorou. Uhum. O que é muito mais difícil, obviamente, né? E aí que a gente vai chegar no fim dessa primeira prova, isso. Né? Que aí o Satoshi chega, passa uma porta e ele fala, pô, vou ver quantos chegaram. Aí quando ele tá virando, aí passa o Gon e o Killua junto. Aí ele pergunta, ô tio, quem que chegou primeiro? Aí ele olha pros dois assim, tipo, esses aí dão da hora. Fala, pô, foi empate. E essa também é a última grande aparição do Satoshi, né? Depois a gente vai ter uma intervençãozinha dele ali, e no final desse arco a gente vai ter um momento favorito, mas depois eu conto um pouco mais sobre isso. Aí começa a prova da floresta agora, né? Se eu não estiver enganado. Então, aí quando... Porque são por rodadas, né? Então a rodada 1 é seguir os adultos até a segunda parte. Só que não chegaram ainda, então precisa andar mais. Só que aí eles chegam na floresta, que aí fecha a porta, né? Aí quem não passou, não passa. Enfim, um monte de gente perde aí. Enfim, aí começa a segunda parte da rodada. Quando eles vão começar a andar, aparece um cara, um NPC ali, e fala assim, esse aí não é o examinador da primeira rodada, eu que sou. Esse cara aí, ele é um monstro que consegue clonar a aparência de alguém. Aí ele pega um macaco, uma espécie de macaco, com a cara do Satoshi. Aí eles ficam na dúvida se o Satoshi é impostor ou esse outro cara. Aí fica nesse vai e vem, o Leório até pensa cogitar que o Satoshi, ele é uma farsa, que o cara realmente estava certo. Tanto é que eles falam, nossa, ainda bem que você apareceu, né? Só que aí aparece um dos personagens mais incríveis dessa obra, chamado Hisoka, e ele taca 2 cartas, um em cada examinador. O que apareceu depois morre, e o examinador realmente, que é o Satoshi, ele pega a carta. Por quê? Eles precisavam descobrir quem que era o verdadeiro. Uhum. Então ele fala, se o cara é um Hunter, porque todo examinador foi um Hunter bom, então ele vai conseguir defender esse ataque mesmo. Então o examinador verdadeiro, que é o Satoshi, pega a carta nos dedos assim nele e fala, parabéns, você conseguiu. Só que se você vir atacar de novo, se por qualquer outro motivo, você tá desclassificado, tá? Me avisando. Fala, tá bom. Aliás, vamos falar um pouco de cada personagem em si, né? Gon Freaks, algo comentar sobre ele? Gon Freaks é uma criança louca. Uma criança louca. Ela pegou um peito enorme. Eu acho que o resumão é isso, né? É uma criança louca e com muito potencial, né? Basicamente. E ao mesmo tempo é um meio bobo, meio ingênuo. Porque ele é uma criança, obviamente. Sim. Ela vê a coisa mais justa, né? Uma criança que vê as coisas justas, da forma mais correta. Exatamente. E nós temos o Killua, que é realmente semelhante em alguns aspectos ao Gon. Não sei se você concorda com isso. Sim. Só que comparado ao Gon, ele é muito mais sério em algumas partes. Só dando um background, pra quem não sabe, ele vem de uma família de assassinos. Então ele é treinado desde a infância a não se importar com ninguém e coisas do tipo. Ele é torturado para resistir
caso for capturado, resistir a torturas. Incrível. A gente já vai até ver um pouco mais aprofundado disso, de como o Gon sofreu na mão da família, ou aliás, como o Killua sofreu na família dele, não sei o que. A gente vai ver um pouco mais pra frente um arco só sobre isso, que é o próximo arco que a gente vai falar. Mas, continuando os personagens principais, nós temos o Kurapika, que é pra mim o meu personagem favorito dessa obra inteira. Assim, ele começa como um personagem com falas clichês, isso é inegável, mas essas falas clichês dele vão ser o que vão tornar ele um personagem incrível nos próximos arcos. Algo a comentar sobre ao meu ver, tá? O Killua, o Kurapika, ele é o mais que tem a vontade mais forte, eu acho que entre todos ali, porque a motivação dele é muito forte. Então, eu acho que apesar de clichê, tipo, a minha família foi assassinada, meu clã inteiro foi assassinado, lembra muito Naruto nessa parte com o Sasuke. Em comparação a outros animes, eu acho que o Kurapika, ele tem essa diferença no ser mais sério. E não só isso. Ele é muito racional. O Togashi gosta de trabalhar com ele tanto é naquela velhinha lá, então, quem salva eles é o Kurapika. Fundamental nesses jogos pra ter a resolução do problema, né? Sim. E a gente tem o Leório, né? Alguma coisa a comentar sobre o Leório? Foda-se, sinceramente. Não, o Leório, ele é um adulto que não tem cara de adulto. Um adulto, tipo, recém-adulto, né? Porque ele tem 18 anos nesse inicinho. Ele tem 18 anos, mas não parece que ele tem 18. Parece que ele tem umas caras de 30. Pra mim, o Leório era um cara de 30 anos. Você bate o olho no Leório e você pensa... Ele fala que quer ser médico, né? Quer ser hunter e quer ser médico. Ele fala... não, porque eu quero dinheiro. Aí você pensa... Pô, tem muito cara de pelo menos 25 anos. Aí você vai ver que tem 18. Então, voltando um pouco agora nos exames Hunters, porque mesmo que é um negócio meio chato e tal, a gente tem que comentar um pouco sobre cada exame, porque eles são que vão mostrar as individualidades de cada personagem, né? O próximo exame, ele seria o de cozinha, né? Isso, dos Hunters Gourmet, né? Que é uma espécie de Hunters que são fascinados por caçar alimentos exóticos. E é um exame bem besta, uma resolução dele ridícula, na minha opinião. Um cara fala mal, aí uma examinadora, ela decide reprovar todo mundo. A resolução não tem resolução porque a examinadora não gosta. Quem resolve é o Satoshi falando que isso é errado. Acabou o exame, aliás. Eles vão fazer outro lá num ninho que aí reformula todo o exame. Aparece o Netero, inclusive, que é o chefe do exame, né, o diretor. Aí ele fala, pô, você tá fazendo coisa errada. Aí, vou dar uma outra chance. Até porque achar um Hunter de disponibilidade é difícil. Aí eles vão lá o teste vira pegar um ovo de uma tipo de aranha numa montanha lá, basicamente. Aí a maioria, alguns conseguem pegar, outros não. E quando eles estão voltando pra fazer a terceira rodada, o Netero, ele desafia o Gon e o Killua, porque ele vê potencial neles e fala assim, se vocês conseguirem pegar essa bola, pega uma bola, se vocês conseguirem pegar essa bola da minha mão, os dois viram Hunters na hora. Eu tenho essa autorização. Aí eles tentam, mas, claro, o Netero não é à toa que ele é diretor, ele é muito forte, né, muito rápido, e não consegue, infelizmente. Aí ele até dá uma colher de chá e fala, questão dirigível, né, falou, motorista, desacelera um pouco pra deixar os dois descansar, né, que ele vê potencial neles. O que acontece termina a parte cozinha ali, eles vão pra um outro local, e aí, obviamente, eles andando pro local, eles vão de dirigível. E aí tem essa passagem com o Netero, que é muito interessante. E, inclusive, começa a mostrar mais do que vai se tornar a dupla Killua e Gon. E agora, se eu não me engano, a gente vai pra parte que é numa torre, né? Essa torre, a rodada 3, basicamente, o Netero deixa eles numa torre. O objetivo deles é descer pro térreo, né? Uma torre que chega a passo das nuvens, né? Aí eles têm um período de... Eles estão no pico da torre, eles quebram o negócio e começam a descer. Isso. Aí... eles passam por um desafio, né? Aí são pares, né? Pares não, quartetos, né? Que são... Quartetos? Não, são 5 pessoas. Caem 5 pessoas juntas. Aí eles têm que tomar pra volta pra concluir esse grupo, né? Ele até fala que ele só vai fazer as decisões contrárias do resto. Aí eles chegam numa arena, em um dos andares, né? Que é uma arena.
em que eles devem lutar com prisioneiros, porque aquela torre é uma prisão. E foi prometido para que cada hora que os prisioneiros conseguirem manter os protagonistas, né, as pessoas, eles vão ser recompensados com um tempo menos na pena deles. Então é ótimo para eles. Basicamente, nessa arena, você tem que ganhar 3 batalhas. As regras e o desafio são propostas pelas próprias pessoas ali que vão lutar. Começa pelo Tompa, que ele fala, não, porque eu vou ser o primeiro. Aí ele chega lá, o cara vai, eles decidem resolver uma briga, só que ele desiste na hora, porque o objetivo dele é só atrapalhar mesmo, que a próxima luta é o do Gon, que dá 2 velas e tal. Aí ele fala, qual a primeira vela que apagar mais rápido perde. Só que aí ele coloca pólvora em uma das velas, que dá pro Gon. Só que como o Gon percebe que a chama tá tão forte que mesmo correndo rápido não vai apagar. Então ele deixa no chão, corre na vela do outro e apaga na hora. Então ele ganha essa rodada. Ele tá 1-1 nessa. O Gon ele age muito, principalmente nesse primeiro arco, ele age muito no instinto dele, né? Sim. Novidades dele, né? De olfato também. Acontece a luta do Kurapika, na próxima luta, né? Que aí aparece um cara que ele fala que é da trupe fantasma. Só que o Kurapika, ele fica puto da vida. Porque ele sabe que aquele símbolo que tá tatuado nele não é da trupe. Porque ele sabe como é que é. A aranha é uma aranha de 8 patas, um número. Na dele, desse cara que ele vai lutar, não tem número, então ele sabe que é falso. Aí ele fica muito puto, dá um soco no mano, ele fica inconsciente e ele ganha a batalha. Ele finge ser da Guerrilha Rodão, o que enfurece ainda mais o Kurapika. Aí a próxima luta é do Leório, né? Uma mulher e o Leório, né? Que eles apostam horas, né? Esse que fica na nossa linha. Não, basicamente, eles fazem 2 apostas. A primeira aposta é sobre o cara que tá na arena ainda, aquele cara que finge ser da trupe. Ele tá caído no chão. Aí eles apostam o seguinte: ela aposta que esse mano, ele ainda tá vivo, e o Leório acha que ele tá morto. Não, mito ao contrário. O Leório acha que ele tá morto, ela fala que tá vivo. Só que aí ele fala assim: então vamos comprovar isso. Ele pega pela gola, aí ele toma, tipo, é um círculo, né? Um círculo, um precipício em volta. Aí ele pega o cara pela gola aqui e finge que vai soltar ele. Aí ele faz um outro negócio, né? Ele propõe de novo: você acha que ele tá vivo ou morto? Aí ela fala: ele tá vivo. Aí fala: eu acho que tá morto. Só que quando ele vai soltar, o cara, ele fica com medo que ele tá vivo, e ele volta e fica na arena. Aí ele tem que ficar 50 horas dentro da torre, né? Ele tem que ficar esse tempo a mais, por causa do Leório. Só que aí, nesse que eles ficam 50 horas, eles vão ter, se eu não me engano, só 10 horas pra fazer o resto. Então, eles têm que correr. E totalmente por culpa da imprudência do Leório. Do Leório, exatamente. Aí, a última luta é a do Killua, que aparece o Jones, né? Que é um assassino que matou milhares de mulheres e crianças. E aí ele fala: não, porque eu tô aqui pra me libertar, porque eu sei que minha pena é muito grande. Eu vim aqui pra te matar, porque o meu prazer é te matar. Aí, como o próprio Thiago disse, como o Killua, ele é um assassino, então ele nem se importa, arranca o coração do cara assim, na mão, pega na mão, é bizarro. Tá na mão, mas esse do coração ficar só no saquinho e colocar em cima do cara morto, você tá só na versão da Madhouse, tá? Então, porque teve uma censura nessa parte, porque nos animes aparece ele segurando um saquinho com o coração dentro, com a roupa dele, né? Já no mangá, se você for ler o mangá de Hunter x Hunter, vai estar realmente o coração pulsando na mão do Killua, assim. A censura até é justa. Sim, até se a gente for parar pra ver, essa versão da Madhouse, que foi inclusive que a gente assistiu pra fazer esse cast, tá? Isso. Essa versão da Madhouse, ela é muito mais infantil do que Hunter x Hunter realmente é. Sim. E pra concluir a torre, eles aparecem 2 portas. Uma das portas é um caminho longo, porém dá pra passar os 5. Porém, ele tem uma outra porta, que é do lado, que é uma porta curta. Porém, só passam 3 pessoas. E na sala tá cheio de arma, picareta, espada, arco, tudo que você pensar de arma tem nessa sala. Então o que é pra fazer? Se matem e passem 3 pessoas só, porque não vai dar tempo, porque eles perderam 50 horas. Só que aí corta pra sala final, e quando vai ver, quando tá batendo tempo,
os 5 passam. Como é que eles passam? O Gon percebe que as 2 portas, elas são, tipo, tem uma camada entre as duas. Essa camada é fina. E no suficiente pra eles pegarem uma picareta que tá na sala, eles quebrarem e todo mundo passar na mesma porta curta. É incrível essa cena. Porque passa, se eu não me engano, o Killua, o Kurapika e o Gon, primeiramente. Parece só esses 3, a gente pensa, pô, só eles passaram, né? Que triste, coitado do Leório. Só que aí passa uns segundos, aí o Leório e o vão pra paz, porque eles se machucaram nessa. Aí a gente vai pra a penúltima rodada, a rodada 4, que eu vou deixar o Thiago explicar essa, que é interessante. Bom, então agora a gente tem o que é a 4ª rodada do Exame Hunter, que eu acho que talvez é a minha rodada favorita, eu acho mais criativa, talvez, que basicamente o Togashi ele vai usar aquelas placas que eles recebem no começo do Exame Hunter, aquelas placas de identificação, e no caso, cada Hunter vai ter que pegar a placa de outro Hunter. E eles recebem números individuais, no qual acho que eles ganham 2 pontos, né? Por cada placa. 4 pontos. Se você pega a placa que foi sorteado pra você pega 4 pontos. Se você pegar qualquer outra placa que não seja a escolhida sua, você ganha 1 ponto por placa. E para poder ser classificado para a rodada seguinte, você precisa de 4 pontos também. Basicamente vai ser isso aí, essa rodada, de cada Hunter ter que ir atrás da sua placa e conseguir os 4 pontos, né? Porém, mais uma vez, um elemento que não faz parte da rodada em si, mas acontece durante ela, é um encontro, acho que o primeiro encontro de verdade, assim, né, que o Hisoka tem com o Gon Freaks. Então, eles têm um mini encontro na primeira rodada, que o Hisoka vai matar o Gon, só que ele percebe que ele tem um potencial. Aí ele deixa o Gon vivo. Que eles estão na parte da floresta. Ah, tá. Que aí o Hisoka, ele se perde, aí eles ouvem um barulho, vão atrás, aí enfim. Basicamente o encontro é a placa que foi sorteada pro Gon, que vale mais pontos, é a do Hisoka, curiosamente. E o Gon, como não é bobo nem nada, ele vai atrás dessa placa, em vez de pegar de outros 4 Hunters. E ele persegue o Hisoka muito tempo, ele examina os movimentos, e ele percebe que basicamente no soco ou no combate ele não ganha do Hisoka. Então o esquema dele vai ser balançar a vara dele. A vara de pesca que ele levou pro exame. E ele vai usar essa vara de pesca pra poder pegar a placa do Hisoka. E ele consegue fazer isso. É um momento que o Hisoka ele tá distraído, fazendo alguma outra coisa. Ele joga, pega a placa. Se eu não me engano, ele foge, né, a princípio. Não, o que acontece nessa parte, ele fica treinando, tipo, você tem que ficar... Eles ficam uma ilha, né, que eles ficam. Se eu não me engano, eles ficam 3 dias nessa ilha. Acho que são 3. São 3 dias, né? Tá. Aí o que acontece? Como foi falado, que o Gon, ele não consegue lutar de frente a frente. Então ele pensa numa forma. Aí ele percebe que quando uma presa, ela vai pegar o seu alvo, o caçador vai pegar a sua presa, né? Esse é o momento que fica vulnerável. Então o que o Gon para e pensa: eu vou esperar o Hisoka atacar alguém. Quando ele não estiver vendo, eu tento pescar o número dele com a vara de pesca. Tanto é que é o que acontece. O Hisoka, ele consegue. Porque o Hisoka, ele tá num modo que ele ficou sem matar por muito tempo. Teve o encontro dele com o Kurapika e o Leório, que ele não chega a matar porque eles fizeram uma troca de emblemas, né? Aí ele fica numa sede de sangue imensa, o Hisoka. Aí ele vê um dos participantes, né? E ele vai seco, porque ele quer sangue, ele quer matar. E é nesse momento em que o Gon, ele fica na mamoita, esperando, e ele consegue pescar o número do Hisoka, a plaquinha dele. Enquanto ele tá indo atacar ele, matar o cara. E nesse momento, claramente, ele foge, na hora. Só que enquanto ele tá tentando fugir, ele é paralisado por um dardo. Só que aí nessa, o Hisoka, ele vem atrás do Gon, né? Porque roubaram meu número. E ele mata o Gereta. Por que ele mata o Gereta? Porque o Gereta era o número do Hisoka. Então, o Hisoka, ele pega o número do Gereta, ele passa pro exame. E também, esqueci de mencionar, que você ficando com o seu broche, ele também ganha pontos. É legal você não deixar pegarem seu número. Ele pega o do Gereta, porque era o alvo do Hisoka, e ele entrega o broche, o próprio broche dele pro Gon, porque ele mereceu. Tanto é que o Gon, ele não quer esse número porque não foi justo e tal. Aí o Hisoka, ele dá um socaço no Gon
paralisado ainda. E ele fala assim: quando você me der esse soco, aí você pode me devolver o broche. E isso fere a honra do Gon em um nível absurdo. Ele fica puto. Claro, ele não quer ganhar as coisas de mão beijada, né? Ele quer na marra. Aí, episódios vão se passando. Todo mundo passa dos principais. O Hisoka também passa. Mas alguns outros passam. Por causa que teve um problema. Tem um intervalo entre a quarta e quinta rodada em que o próprio Netero ele aparece e faz uma entrevista. Por que você quer se tornar um Hunter e qual dos outros candidatos você quer lutar ou que chamou mais sua atenção? E ele faz pra todo mundo. E nisso ele monta a quinta rodada, que é meio que uma chave de luta baseado no seu empenho. Quem teve mais empenho durante essas rodadas tem mais chances de passar. É uma eliminação, certo? No final de tudo, alguém vai ser eliminado. 9 candidatos, um vai ser eliminado. As regras vocês vão se enfrentar e quem ganhar já vai ganhar a licença também. Tem essa. É o último jogo. É o último jogo, que é uma lutinha entre eles, né? E quem matar alguém também vai ser desclassificado. Então você não pode matar, certo? Enfim, aí acontece a primeira luta do Gon e o Hanzo, que é um ninja. Que tem habilidades ninjas e tal, ele é super rápido. Inclusive o Hanzo, ele é um ninja meio falho, né? Porque um ninja que fala a todo momento, eu sou um ninja. Então, aí que acontece, nessa primeira luta, essa luta entre eles, o Hanzo desce porrada no Gon a luta inteira, mas o Gon, ele não admite a derrota. Ele não fica inconsciente e aí fica nesse vai e vem, ele chega a ponto de quebrar o braço do Gon, ele tentar se render, ele tenta ameaçar o Gon e tal, só que aí o Killua que tá de fora, que é uma plateia, ele fala assim: se você matar o Gon, eu te mato, tá? Então não vem com a gracinha. Ele não pode matar, então ele fica só na tortura. Ele fica por horas e horas tentando fazer com que o Gon se renda, só que aí ele pensa: cansei, eu vou deixar você ganhar essa, eu vou me render e eu vou derrotar a próxima pessoa. E é assim que ele passa. Aí é nessa que o Gon ele recebe a sua licença. Só que depois dessa luta ele fica todo inconsciente, ele é acordado pelo Satotsu depois, né? Horas depois. Aí essa é a luta mais importante que tem. É uma das lutas mais importantes que tem. Eu vou falar dos principais aqui. No Kurapika, mal acontece a luta, porque é ele contra o Hisoka, certo? Só que o que acontece? Nessa luta, o Hisoka, ele corre e fala um negócio no ouvido do Gon. Ele fala: você sabia que eu sei algo sobre aranhas? Por que ele fala isso? Porque ele tá remetendo a trupe fantasma. Porque o Hisoka sabe coisas que o Kurapika quer saber, que é da trupe, né? Matou a filha dele. E depois disso, o Hisoka, ele admite derrota. E sem ter lutado, ele só fala: ganha aí. Aí ele entrega. Só pra deixar aquela pulga atrás da orelha do Kurapika, né? Tipo, eu sei o que você quer. Eu sei o que você tá querendo, tá? Enfim. Aí a próxima luta acontece do Killua. É a luta do Killua com o Pokuru. O Pokuru, ele é uma das pessoas que apareceu, mas não teve tanta importância, de certa forma. Só que quando vai lutar contra o Killua, ele revela sua verdadeira forma. Por quê? O rosto dele é cheio de agulha. Então, quando ele tira essas agulhas, revela o verdadeiro rosto dele. E o rosto dele é o irmão do Killua. É o verdadeiro irmão do Killua, que se disfarçou no exame inteiro pra ir atrás do Killua. E também conseguir a licença de caçador, né? Porque ele consegue fazer coisas sem ser questionado, né? Coisas que, inclusive, são meio imorais até, né? Mas, enfim. Imorais. Você pode até matar uma pessoa e ser absolvido disso, se eu não me engano. Aí daí acontece isso e o Pokuro, né, o Illume, né, vamos chamar de Illume a partir de agora, que é o verdadeiro nome dele. O Illume, ele desiste da luta. Ele fala: não, eu não vou lutar. Só que aí vai acontecer uma coisa, que ele usa um poder no Killua, que vai ser explicado na próxima parte, que vai ser na Torre Celestial, que é os poderes de Hunter x Hunter. Mas aí a gente vai deixar pra explicar isso quando for chegar nessa parte. Então é que aí ele consegue controlar o Killua, fazendo com que a próxima luta, que seria do Hisoka e o
Gitakuro, que é um outro, ele vai lá e mata o Gitakuro por ordens do Illumi, por causa da sede de sangue do Killua, que foi despertada pelo irmão. E nessa, o Killua, ele é desclassificado por matar alguém. Então nesse ano, ele não consegue mais ser caçador. E isso é contado, o que eu tô contando aqui, ele é contado pro Gon depois que ele acorda, porque o Satoshi, ele fica do lado da cama do Gon. Quando ele acorda, ele entrega a licença de caçador pro Gon e ele conta tudo isso e ele fica em choque. Tanto é que, depois disso, ele vai direto pra uma sala de reuniões, tá todos os Hunters que passaram. Passou o Hisoka, passou o Leório, passou o Kurapika, enfim, todo mundo que já os mais importantes, né? O Hanzo passou também. Aí nessa, o Gon vai direto no Illumi, ele pega o Illumi pelo braço, assim, aperta tanto que faz marca no braço dele. Ele fala, cadê o Killua? Aí ele fala, o Killua, ele voltou pra nossa casa, na montanha do Dik, tá? Aí ele fala onde que fica. Aí ele fala, tá bom, tô indo pra lá. Aí se reúnem, né, se não me engano, o Thiago confirma, o Gon, o Leório e o Kurapika pra ir atrás do Killua. Os três eles se encontram, né, no fim do Exame Hunter, todo mundo ali passou, como você tinha dito. O Gon, ele tá todo machucado e eles decidem ir até onde o Killua tá, né, que foi onde o Illumi falou há um tempo atrás que tava na mansão Zold. E aí os três decidem ir pra lá pra encontrar com o Killua, né, e isso vai resultar no fim desse primeiro arco, né, do Exame Hunter. Isso, que é o fim do Exame Hunter, e aí começa o próximo arco, que é o da família Zoldyck, né? Isso, acho que o nome do arco é esse, Família Zoldyck. É Família Zoldyck, né? Ou Mansão Zoldyck. Alguma coisa assim. Bom, antes da gente ir pro segundo arco em si, eu gostaria de comentar que o Hunter x Hunter, ele começa de uma maneira um tanto quanto atípica, né, pra esses shonens que são um pouco mais longos. A gente não tem aquele elemento protocolar que geralmente tem shonens de ter uns capítulos introdutórios, que é aquela coisa super chata que tem em Naruto e tem em One Piece, né? Aqui a gente já vai meio direto pra o Gon, ele quer virar um caçador por tal e tal, e a história já segue, né? Eu acho isso muito interessante em Hunter x Hunter, pra falar a verdade. É até um dos pontos que Hunter x Hunter ganha comigo por causa disso. E você tem alguma coisa a comentar sobre esse primeiro arco? Cara, eu acho que foi um bom arco introdutório pra Hunter x Hunter. Pra ele dar uma prévia do que pode ou que vai acontecer no futuro de Hunter x Hunter. Pessoas morreram. Então você já pode presumir que pessoas vão morrer no futuro também, certo? Eles normalizam, né? Eles normalizam total morte, logo no começo. Isso, eles conseguem normalizar isso. Eles conseguem criar essa estranheza com o Hisoka, porque ele é todo fascinado por pessoas fortes, ele quer derrotar pessoas fortes, então ele consegue construir isso também. E, o que falar, é um arco muito bom, de certa forma. Assim, no geral é isso mesmo, né? Um bom arco inicial, sem muita enrolação, sem muita firula, né? E ele vai mostrar bem essa questão da jornada do Gon mesmo, né? Tudo bem que Hunter x Hunter inteiro é sobre isso, né? Mas aqui a gente vai ter uma ênfase maior nisso, sobre como ele lida com os problemas, sobre como ele faz os amigos dele e como isso vai impactar futuramente na história. É um baita arco inicial. Agora a gente vai passar para o próximo arco, que é o arco da família Zoldyck, né? Exato. O que é, inclusive, um arco meio curto, né? Ele dura coisa de 5, 6 episódios, eu acho. No mangá eu lembro que ele dá uns 5 capítulos, mais ou menos, também, né? É bem curtinho esse arco. O que é totalmente justificável, né? Já que a gente não tem nenhum momento, assim, catártico, um grupo de vilão introduzido, uma nova mecânica, não tem nada disso aqui. O que a gente vai ter, de uma forma geral, vai ser o grupo se reconstruindo de novo. Então, a gente vai ter, como o Eduardo comentou, o Gon, ele chama Leório e Kurapika pra ir pra mansão Zoldyck e trazer o Killua de volta, né? E basicamente essa vai ser a trama principal desse arco, né? Isso. A gente vai começar falando
pouquinho da chegada deles, né? No local, que é a montanha Kokoro. Que é meio conturbada, né? Eles demoram pra conseguir entrar lá. Eles demoram. É complicadinho, porque é um lugar turístico, né? Então várias pessoas passam lá. Só que aí tem ladrões, né? Que tentam entrar. Inclusive, que ótima ideia, né? Fazer um guia turístico numa mansão de uma família assassina. Uma família de assassinos. É, incrível. Aí, o que acontece? Basicamente, a frente da casa é tipo assim, é um vulcão, eles são um vulcão inativo, até porque se fosse ativo, fosse complicado. A casa, a mansão fica no topo do vulcão, e em volta do vulcão tem uma porta de, sei lá quantos pés de tamanho, quantos metros, só sei que é muito grande, e uma portinha do lado com uma recepção do lado. O pessoal, tem vários ladrões que tentam entrar na casa. E o que acontece? Quem tenta entrar, tenta ameaçar o porteiro pra abrir a porta, ele entrega um par de chave pro porteiro, e ele fala assim, ó, pode entrar por essa porta aqui, ó, essa porta pequena. Só que o que acontece? Quem entra por essa porta pequena, morre. Por quê? Eles têm um mascote, é o mascote da família, que é um cachorro gigante. Gigante. É o pet da família. É o pet da família, e ele só ataca quem passa pela porta pequena, que é pra impedir invasores. Ele é treinado pra isso. Aí o único jeito é você abrir a porta. Só que não é uma coisa tão simples abrir essa porta. Porque cada parte da porta... São 5 partes da porta. Basicamente tem essa porta aqui. O corte vai ficar uma merda absoluta. Vai ficar uma merda o corte. Basicamente tem a porta grande. Que tem a porta pequena, que são pros invasores. A porta grande, ela é complicada. Porque ela funciona por toneladas. São 5 partes da porta, são divididos em 5 divisões. Cada porta vai dobrando. Então, na primeira porta são 10 toneladas. Para abrir 2 portas são 20. Na terceira são 40. Na quarta, 80. E na última porta são 160 toneladas. Se eu não tô enganado. Pode ser muito maior esse valor, tá? Eu tô achando que é dobrado, mas pode ser muito maior que isso, tá? Só que aí eles precisam passar por essa porta, senão eles não conseguem, né? E eles comentam com um porteiro que são amigos do Killua, né? O mestre Killua, né? Aí que ele fala o seguinte: eu vou dar uma colher de chá pra vocês. Eu vou treinar vocês para vocês abrir essas portas. Eles levam uma casinha que tem dentro ali. Eles entram pela porta do normal, né? A grandona. E eles veem tanto é que eles até ficam em choque com a aparência do cachorro, né? Do mascote da família. Aí eles entram numa casa, que a casa é assim. Funciona assim a casa. É uma casa normal, uma casa na floresta normal. Só que qual que é o ponto? Que cada coisa da casa pesa no mínimo 1 tonelada. Então você vai levantar uma colher de chá pra tomar, pesa 3 toneladas. Você vai abrir a porta do banheiro, são 7 toneladas, entendeu? Então eles têm que... E eles ficam com roupas que pesam ainda mais o corpo deles. Então eles ficam por muitos dias, semanas treinando pra conseguir aguentar, né? Só que tem um detalhe, que o Gon, ele tenta não treinar. Falam pra ele não treinar. Por quê? Essa parte é diferente no anime e no mangá, tá? O Gon, ele tá com o braço machucado ainda da vez do Illumi. Só que ele falou, o Kurapika e o Leório falaram assim, ó, você não vai treinar, e eu não vou deixar. Então, aí eles impedem o Gon de treinar, só que ele treina escondido, claro. Passam umas semanas aí, e eles vão tentar abrir a porta, né? É essa parte que é diferente no mangá e no anime. No anime, cada um, eles conseguem abrir a porta, a primeira parte da porta, juntos. Se abrindo qualquer uma das partes, já consegue entrar, tá? Eles abrem uma porta e conseguem entrar. No mangá, é diferente. Por quê? Eles fazem por partes. Então, o Kurapika vai primeiro, ele abre uma porta. O Gon, ele vai abrir a porta, ele abre uma porta. Porque ele já tá recuperado do braço também. Tem esse detalhe. Só que o Leório, ele abre 2 portas. Então, na teoria, o Leório é mais forte que o Gon e o Kurapika. É um detalhe bem bobo, inclusive. Eu acho um detalhe interessante, pra falar a verdade. Tanto é que até faz sentido o pessoal ter muita discussão na internet de achar que o Leório é mais forte que o Kurapika e o Gon. Por causa dessa cena. O real potencial do Leório, que nunca aparece de verdade. Sim. Aí, depois disso, eles conseguem entrar. Só que aí, eles são barrados de novo pela uma das empregadas, né? Do pessoal, né? Que é uma menina, inclusive. É uma menina. Que o nome dela é Canário. Que ela impede eles de entrar, porque ela já tentou ser amiga do Killua, mas por causa
por causa da família, né? Por causa Dos Zoldyck. que não podem ter uma relação dos Zoldyck, eles não podem ter uma relação com os empregados, eles são treinados severamente. Por causa disso, eles não podem ter relações de amizade. Então ela fica meio que, de certa forma, com inveja do pessoal e não deixa eles entrar. Só que aí o Gon, ele tá uma de amigo ali, deixam eles passar, né? Mostra o Gon, o Killua, quer dizer, sendo torturado pelo irmão dele, que é o Miluki, que é o irmão mais novo dele. Torturado com chicote e tal, estralando. Só que aí recebe uma ligação do porteiro, né? O Zebro, né? Que é o nome dele. O porteiro liga falando que amigos do Killua apareceram. Aí o Zeno, que é o vô dele, aparece e fala: ó, teu pai foi te chamar lá pra conversar com ele, com o Silva, que é o pai dele, né? Brasileiro, inclusive. É incrível. Aí depois corta pra a mãe dele, mãe do Killua, tentando impedir os amigos dele de avançarem. A Kikyo e a Kaluto, acho. A Kaluto, eles aparecem pra barrar eles, pra não deixar eles avançar, porque não querem que o Killua tenha nenhuma relação em amizade. Só que não consegue e tal. Aí corre uma discussão de marido e mulher, enfim. Aí o próximo destino deles são a cabana de Kikyo, né, da mãe, que é o lugar que os empregados ficam, né, os mordomos ficam. Nessa, eles encontram o mordomo Goto, que ele é como se fosse um segundo pai, né, ele tem muito respeito pelo Killua. Aí, só que ele não quer deixar, por causa das ordens, não quer deixar eles verem, né. Aí ele propõe um jogo, que é aquele famoso jogo de escolha a mão que tá a moeda, né. Aí ele tem que tentar achar a mão certa. São três vezes que os três, né, fazem juntos. O Gon machucou o olho, então ele tá com o olho enfaixado na hora. Eles conseguem o Gon e o Kurapika acerta, o Leório não. Na segunda, ele faz muito mais rápido o Goto, essa jogada, né, das mãos. E... É um bagulho sobre-humano ali que ele não, faz. é muito rápido, o ponto nem a câmera captar, né, então. Mostra isso e... eles decidem, tipo, mentalmente, assim, eu escolho uma mão, você escolhe outra. O Gon acerta, o Kurapika não. E depois vem pra última rodada. Aí ele fala assim: ô Leório, tá com um canivete que você usa, né? Que o Leório carrega um canivetezinho, né? Canivete inglês. Canivete inglês. Inglês é complicado, né? Ele carrega esse canivete e ele... Aí o que ele faz? Ele corta o próprio olho. Não literalmente o próprio olho. Tipo... pra abrir o olho, porque tava inchado. Pra tirar o inchaço. E além pra criar adrenalina no corpo do Gon, pra ele conseguir chegar. Aí o Goto faz a mesma jogada das mãos e ele acerta. Então, o que ele faz? Olha, parabéns. Aí ele chama, aí aparecem dois mordomos do lado dele. Aí eles começam os três ao mesmo tempo embaralhando essa moeda na mão dos três, entre os três, fazendo altas bizarrices pra tentar confundir. Eles fecham as mãos, saindo fumaça das mãos, falam: e aí, com quem tá a moeda? Aí o Gon vai falar e ele aponta pro cara de trás. Ele que tava com a moeda. Aí ele mostra o cara de trás, o mordomo que tava atrás, que tava. A Canário até foi pra tentar ajudar, só que ameaçaram ela de matar ela por causa dessa aliança, né? Que deixou passar. Só que aí ele acerta e todo mundo fica livre. E nessa hora, o Killua, que já foi solto, já teve a conversa com o pai dele. Que né, eu pulei muito parte, mas teve uma conversa do Killua e do pai, né, do Silva, que o Silva, ele fica: me conta todas essas histórias que você teve no exame. Aí ele conta tudo que acontece no exame, o Silva, ele fica: nossa, olha que legal, parece que você fez amigos muito bons. Eu vou deixar você ir com eles, você tem a minha autorização, porque ele é o chefe da família, né? Todo mundo fica bizarro. Aquela conversa clássica de pai e filho, né? De pai e filho, isso. Só que por que ele deixa o Killua solto? Ele deixa porque ele acredita que em algum momento ele vai ser traído e ele vai se tornar muito mais forte do que todo o resto da família. É por isso que ele libera. Tanto é que nessa cena ele até faz um sorriso de vilão mesmo, né? Pensando isso. Isso que eu falei tipo... É coisa que eu pesquisei e eu achei interessante falar. Mas é que é uma coisa que faz sentido até. Sim, o que deixa umas certas pontas, né? A gente fica com uma dúvida. Porque ele é chamado do nada, ele tava sendo torturado. E do nada ele é liberado pelo pai, entendeu? Aí acontece isso. Porque de certa forma o Killua seria o próximo herdeiro da família. Mas aí eles se encontram na cabana
e eles partem em cada um em um rumo, né? Eu acho que basicamente o arco da família Zold que ele consiste nisso, né? Sim. Os caras vão lá, passam por alguns jogos, de novo, Togashi e seus jogos, vão, chegam, salvam Killua e acaba. E o que você teria uma visão geral sobre esse arco? Em aspectos de enredo, personagens e tal. Cara, eu acho que a família Zold, de certa forma, é um arco que demonstra muito do passado do Killua, porque mostra como ele foi torturado por muito tempo, desde criança. Mostra... Ele sana muitas dúvidas, né, que a gente tem logo no começo. Isso, tipo, quem que é a família dele, né? Por que ele matou o cara lá no começo. Isso. É explicado nisso, nesse arco também. Eu acho que os personagens em si, eles têm uma importância muito grande, só que vai dar uma ênfase mais lá pra frente. Então, a gente vai voltar a falar deles. A gente vai voltar... 90% dos personagens a gente vai voltar a falar em algum momento. Mas, de certa forma, foi uma boa apresentação pra todo mundo. Eu gostei. Principalmente a dualidade do Silva. Eu gostei muito de como ele se finge ser alguma coisa de não confrontar o filho, mas apoiar o filho pra depois ele acreditar que vai ser atraído. Ou que ele vai trair o Gon. Mas acho que a minha visão geral do arco eu compartilho muito da sua experiência, mas eu acrescento que eu gosto muito da estética desse arco, no sentido de ambientação mesmo. Enredo não muda tanta coisa, mas a ambientação mesmo eu acho esteticamente legal, as construções que tem da família Zold e tal, como eles praticamente vivem no Império Monarca ali do Zold. Um império medieval, vibe medieval com grado medievais. É da hora, eu gosto da ambientação do castelo do arco. Então, e o fim do arco da família Zold, que ele vai combinar, obviamente, no encontro do Killua com seus outros amigos. E a gente vai ter um segmento muito interessante daqui pra frente, que a gente vai ter que vão começar a apresentar os sistemas de poder do Hunter x Hunter, que o Eduardo vai explicar bem, que ele estuda isso. Tem um mestrado nisso. Ok, o cara é PhD em sistema de poder em Hunter x Hunter. E basicamente é isso. O cast de hoje ele vai se encerrar no arco da família Zold. No próximo cast teremos, não no exato próximo, mas no próximo sobre Hunter x Hunter exatamente, a gente vai falar do arco da Torre Celestial e o arco de Yorick Nova. Eu sou o Thiago, vou ficar por aqui. Bom, eu sou o Eduardo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Tchau.